Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News. Estamos começando mais um programa Sou Bem-Sucedido. Que bom ter você aqui. O programa onde a gente inspira você a se tornar bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Hoje estamos recebendo aqui uma médica e ela não veio sozinha. Eu tenho certeza que a história dela vai inspirar você. Hoje estamos recebendo aqui nada mais, nada menos que a doutora Dayoha Colombi. Tudo bem, doutora? Que bom te Tudo receber ótimo, aqui. muito obrigada por esse convite maravilhoso. Já estava aqui fazendo altas reflexões sobre o que é o significado de ter sucesso, né? E Sim, como realmente o dinheiro é uma pequena porção do que sim, realmente significa na nossa vida. sim. Doutora, a senhora não veio sozinha, né? Não, hoje eu estou acompanhada da Elise, que está aqui no Elise. forninho. Já estamos na metade da gestação. Na metade. Na Passa metade, rápido, né? passa rápido. E essa barriga agora tá crescendo que só, graças a Deus, né? E ela te trazendo muitos efeitos, doutora? Muito Eu tive enjoo. uma gestação muito tranquila, Que zero legal. enjoos. Algumas coisinhas assim que mudam da nossa rotina, né? A gente tem que se Uhum. adaptar. Afinal, não Sim, estou mais sozinha. sim. Mas tá sendo muito bom, um privilégio mesmo. Que bom. Doutora, é paulista ou não? Ela? Não, você. Eu não. Sou do interior de Rondônia. Rondônia. Uhum. Mas já estou aqui com meu esposo há mais ou menos 7, 8 anos. Uhum. Então, já somos paulistas de coração. Sim. Quando a gente fala de ser bem-sucedido, né? Essa questão da gente estar falando do dinheiro, que todo mundo associa que ser bem-sucedido é aquele que tem muito dinheiro, tal, e não se preocupa com essa totalidade, né? Você acha que isso no Brasil todo? A gente está falando de Rondônia, né? São Paulo, ou é só nas capitais que tem aquela coisa capitalista, ou em todo lugar tem essa convicção também que ser bem-sucedido é somente voltado no dinheiro? Na minha opinião, dinheiro faz parte Faz sim do parte da vida. nosso sucesso, até porque Claro. eu brinco que é muito difícil uma pessoa com condições de se proporcionar bons momentos, segurança, saúde, experiência, ser infeliz. Sim, Mas, obviamente, isso não é tudo, né? Nós sim, precisamos ter um bom parceiro, ter a saúde, estar com a fé em dia também para nos guiar. sim. Então, é, eu acredito que isso seja uma coisa tão significativa quanto no interior e talvez até mais, porque aqui, querendo ou não, nós somos 1 em 1 milhão. Quando você vai para uma cidade pequena, ser conhecido, né, ser uma pessoa de respeito, de influência, está muito ligado com o seu financeiro. Sim. Já aqui, onde muito acontece na internet, às vezes você ter a influência nem significa que você tem dinheiro, mas Uhum. também te dá muito poder. Então, depende de onde a gente está, essa significância varia um pouco. Doutora, eu vejo que vocês têm uma grande clínica, uma das maiores clínicas de dermatologia aqui em São Paulo. Mas uma coisa que eu acho bem interessante é essa questão de valores que vocês trazem, Sim, né? A questão do valor do profissional, a questão do família, de vocês trabalharem juntos, né? Que isso é tão difícil a gente encontrar hoje, o isso. casal que consegue trabalhar junto. Tem muita gente que fala assim, ah, os opostos se atraem. Eu não acredito nisso, não, Eu porque também não isso dá acredito. muito trabalho. Não dá. Também acho que dá muita Não manutenção, não dá dá muita certo, manutenção. não. E, e vocês estão conseguindo construir, ó, né? Vocês saíram agora numa revista muito famosa, né? Na Sim. revista Caras, mostrando esse trabalho. E você acha que tudo isso facilitou muito? Você encontrar alguém, essa alma gêmea, podemos dizer, para vocês construir tudo aquilo que vocês acreditam? Na minha opinião, isso fez total diferença. Uhum. Assim, nós viemos de família, tanto os meus pais quanto os meus sogros, que sempre trabalharam juntos. Olha Então, só, acho que para mim e para o Felipe já era um ponto de partida muito importante. E nós sempre tivemos muita conexão, já são 12 anos juntos, 12 e anos. 12 anos trabalhando sempre juntos. Até durante a faculdade de medicina nós fizemos juntos. E Olha para só. nós isso nunca foi incômodo. Até falei esses dias com umas amigas que tem casais assim que têm desespero de pensar em trabalhar junto o tempo inteiro. Mas não é só porque não é porque é incompatível, às vezes é porque não consegue dividir o momento de onde vocês são sócios e onde Legal. são um casal. E realmente precisa focar muito para ter essa divisão, porque senão as coisas se misturam e quando você vê está resolvendo o problema de casa no trabalho, está resolvendo o problema do trabalho em casa. Então, a gente já passou por isso, obviamente, né? Uhum. Mas a gente conseguiu conversar e falar, não, dentro da nossa casa, se a gente tiver que trabalhar, vai ser 1 hora ali, vai ser estipulado, e do mais, nós vamos ser o casal aqui dentro e pronto. Mas Sim.
ter essa parceria, essa afinidade de sempre, essa aproximação, acho que foi, assim, fator decisivo. E eu não consigo pensar em ter sucesso sem estar trabalhando com o Felipe. Entendi. Em tão pouco tempo, vocês se tornaram uma das maiores clínicas de São Paulo, né? E a clínica de vocês é linda de morrer, muito, Ai, muito muito bonita. obrigada. Então, nesse pouco tempo, você acha então que essa afinidade também é um segredo do sucesso? Claro, você ser Com bons certeza. profissionais, saber separar, então isso trouxe benefício. Onde tem pessoas fugindo, se souber trabalhar, traz benefício. Exatamente, assim, a gente consegue colocar um pouco da nossa visão como pessoas ali dentro, né? A gente até fala para os nossos pacientes que nós tentamos proporcionar a experiência Elysium, que é o que a gente tem com base na nossa vida. É um acolhimento, é que o paciente sente ali desde a recepção e se sinta acolhido, cuidado. É toda uma experiência que envolve, como você já viu que acontece lá, né? Sim. Desde o menu até o nosso atendimento, que também é o diferencial. Por que dermatologia, doutora? Bom, isso é uma paixão de sempre na minha Aham. vida. Eu não sei se eu já te contei, mas eu fiz engenharia de produção e odontologia também. Tenho 3 Tem graduações. 3 graduações. Isso 3 que é gostar de estudar. eu tenho 3 graduações. E o cuidado com a pele, né? Eu sempre morei em local muito quente, que é Rondônia, e vim de uma família de pessoas muito branquinhas, com descendência italiana e que sempre tiveram muitas manchas. Uhum. Minha avó mesmo já teve vários cânceres de pele, então eu É acompanho essa mesmo. jornada há muitos anos. E eu sempre gostei de trabalhar com beleza, com autoestima, então eu uni uma coisa na outra. Então, desde quando eu formei na odonto, eu já tinha ido para a área do embelezamento e assim que eu decidi fazer medicina, eu já sabia que eu seguiria para pós-graduação de dermatologia. E por que engenharia de produção? Eu acho que já te perguntaram isso algum monte de vezes. Na verdade, foi um leve desvio de foco. Eu sempre quis medicina, Tá. mas aí ali no terceiro ano da escola eu acabei desistindo por problemas pessoais que eu tinha Sim, enfrentado. sim. E eu sempre fui muito boa em exatas. Pensei, eu vou fazer alguma coisa da minha área aqui que eu não tenho dificuldade. Entrei na faculdade, vendia trabalho, dava aula. E aí eu fui tendo tempo até para amadurecer. Eu acho que foi muito importante fazer medicina já com um pouco mais de idade. Eu entrei Olha, na minha primeira faculdade com 17 anos, nossa, era nova. muito nova, eu não acho que a gente tem maturidade suficiente. Sim. Então, talvez eu não tivesse conseguido absorver o tanto de coisas que eu absorvi quando eu fiz a medicina mais E o madura. que é interessante, né? Você, a forma que você fala, você não enxerga essas duas faculdades como perca de tempo, mas como uma Não. soma para todo o sucesso que você tem E hoje. assim, é engraçado que muitas pessoas falam: nossa, mas você vai fazer mais uma faculdade? Já fez duas. Aí, tá vendo, Quanto pessoal? tempo O povo tá com estudando? preguiça de estudar. E assim, igual você falou, perca de tempo? Não, Não. porque hoje eu aplico muito do que eu aprendi na engenharia, que é de produção, é muito voltada assim para o empreendedorismo, para um gerenciamento, então eu aplico isso dentro do meu negócio. Olha só. Que além de médica, nós somos também empresários, né? Você tem toda uma parte, O uma coisa que médico o tem médico dificuldade tem de dificuldade. entender Então, isso. a gente até brinca, eu e Felipe, que ele faz muito mais assim com os pacientes, Uhum. porque eu fico por detrás fazendo as coisas de gestão, que eu tenho essa Olha, afinidade. você gosta. Eu gosto, eu acho que também porque eu estudei, são 5 anos, né, de engenharia de Sim. produção voltados nisso, em melhorias dentro de empresas, eu fiz muitos projetos na época, então realmente trouxe grandes benefícios. Não, e o que é bacana o que você está falando, né? Porque a gente vê que o médico, o fisioterapeuta, na área da saúde, Os os autônomos da autônomos área da têm saúde, dificuldade de tem. entender Sim, essa parte nós empresarial. observamos muitos colegas que ganham muito dinheiro, mas eles não conseguem ponderar o líquido. Que não importa o tanto que você ganha se você não souber os seus gastos, né? Ele sabe do que ele fatura, mas ele não sabe do que ele lucra. Isso, exatamente. Uhum. Então, esse é um ponto-chave dentro de um negócio para você pensar em expandir, em melhorias, para você ver o seu retorno financeiro, né? Que assim, a gente ama o que nós fazemos, isso é muito visual. Os nossos pacientes percebem o amor que a gente tem, mas todo mundo sabe que a gente também precisa ganhar dinheiro, né? Exato. Nós temos contas para pagar, financiamento, filha vindo, então a gente Uhum. precisa pensar em todo o negócio como um todo. Não, e assim, o papo tá bem legal, porque assim, outro dia eu estava conversando com uma dentista, e a dentista chegou e falou para mim assim: tô fazendo um negócio dos sonhos. Eu falei, o quê? Não, você imagina, eu não preciso nem ir no meu consultório. Tem um procedimento que uma outra dentista faz, e assim, poxa, eu cobro 2.000.
ela fica com 1.000 e eu fico com 1.000. Olha só, falei, mas você colocou ali sua hora clínica, você colocou seus gastos, o material. De quem que é o material? Ela falou, não, o material é tudo meu. Ou seja, Já né? não é só 1.000. Não é só 1.000. Então, assim, a margem de lucro, uma média de dentista de 25% a 30%, se ela deu 1.000 para a dentista, ela ficou com 1.000 e todo o custo ficou com ela, ela teve prejuízo. E às vezes as pessoas não sabem fazer essa conta, né? É muito importante, né? Na nossa área de autônomos, principalmente, nós precisamos pensar um pouquinho fora da casinha para conseguir ter o sucesso. E como você falou, são poucos anos, né? São 2 anos e meio de clínica. É uma clínica muito nova, mas que a gente enxerga muito potencial. E tem muitas pessoas que falam, nossa, por que vocês não vão para Rondônia? Lá não tem ainda clínicas com toda a abordagem, igual vocês têm aqui, com toda essa experiência. Lá talvez o mercado esteja mais livre, porque realmente aqui tem uma clínica de beleza, de dermato, de dentistas a cada esquina. Mas eu vejo que nós temos história aqui, assim, eu e o Felipe, a gente sente no nosso coração que aqui é o nosso lugar, pelo menos por uns bons anos. Não, e vamos ser honestos, quando você constrói uma história em São Paulo, fica muito mais fácil de você construir uma história em qualquer outro lugar. Gera um respeito, digamos Gera, assim, né? É sim. muito, muito Às interessante. vezes o pessoal fala assim, ai, os médicos... Imagina, você viveu sempre lá, aí você monta uma clínica aqui, ai, a doutora de São Paulo. Exatamente isso que acontece mesmo. Traz um outro peso, né? Exatamente. Mas, assim, não é à toa. Eu lembro até na época da faculdade, Sim. quando nós decidimos vir para cá, a gente sentiu o diferencial, a gente sentiu, assim, uma mudança na estrutura, todos os cursos estão aqui, tudo que há de mais tecnológico Tudo está acontece aqui. aqui, né? Então, assim, eu e o Felipe estamos todo mês fazendo alguma atualização, buscando uma melhoria, dando alguma aula. Então, aqui tem muitas portas sendo abertas para nós. Não sendo indelicado. Quantos anos você tem, doutora? Tem 30. Ó, pessoal, 30 anos, 2 anos de clínica. 2 anos e meio de clínica. 2 anos e meio de clínica. Hoje, uma das maiores clínicas de São Paulo. Você entende? Em pouco tempo, veja, ela entendeu a importância de ter uma mentalidade empresária e empreendedora. Então, hoje, ela não é só uma médica, né? Hoje, ela é uma empresária da área da medicina. Mas a gente volta daqui a pouquinho, já para o rápido intervalo. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido, hoje recebendo aqui a doutora Daiorra. Olha, você viu que nós falamos no bloco anterior? Veja, todo o sucesso, né, que ela tem hoje na sua vida profissional é porque ela entendeu que ela não bastava ser só médica, ela tinha que ser, né, ela tinha que empresariar na área odontológica. Doutora, não basta só a gente se tornar empreendedor da vida profissional, mas a gente tem que ser empreendedor da vida toda. Como é que você dá conta? Porque, veja, aí é clínica, né? É você mesma, agora filha, marido, porque eu vejo assim que vocês não abrem mão de ter a vida de vocês. Isso é muito importante a gente falar aqui, e uma coisa assim que eu achei muito bacana de te trazer aqui, é porque eu percebo o quanto você não abre mão de viver a sua vida na plenitude. E que não é errado isso, pelo contrário. Eu queria que muitas pessoas decidissem isso. Como é que você dá conta? Porque as pessoas falam assim, Ave Maria, eu precisaria ter, o dia tinha que ter 48 horas, 72 horas, mas dá conta, porque eu vejo você estar com o marido, cuidar da filha, cuidar de si mesma, ir para academia, Sim. Né? Enfim, como é que você faz tudo isso, doutora? Qual que é o segredo? Bom, eu acho que a percepção é a primeira coisa que a gente precisa ter. Legal. Que assim, eu não vou negar que eu já tive momentos, principalmente quando eu estava lá nas 2 primeiras faculdades que eu fiz ao mesmo tempo, que eu passei anos assim, meses talvez. Você fez com duas? muita... Peraí, você fez 2 ao mesmo tempo? 3 anos eu fiz odonto e engenharia ao mesmo tempo. E eu percebi, até foi um alerta de uma amiga minha, que eu estava reclamando o tempo inteiro. É mesmo. E acho que isso é até bíblico, sobre a murmuração. Sim. A murmuração nos traz uma negatividade ali sobre o seu dia. Então, quando eu percebi aquilo, quando eu tive aquele start, eu comecei a enxergar de outra forma. Não vou falar que tem dias que eu não surto, é óbvio que eu surto. Normal. Como é que chama a sua amiga? Olha, ela era uma professora minha que chamava Cecília. Cecília, ó, você está assistindo aí?
Presta bem atenção. Você sabia, doutor, que existem estudos que comprovam que se a gente reclama, se a gente passar do lado de uma pessoa por 6 a 7 minutos reclamando, o nosso cortisol sobe de uma tal forma que demora Exatamente. quase 6, 7 horas para baixar. Exatamente. Então, a murmuração já fez parte da minha vida. Eu tive esse start, igual eu falei. Tem dias que eu dou uma surtada, Normal, obviamente, eu vou normal. reclamar, mas eu me pego pensando, falo, não. A gente tem que partir do princípio de agradecimento, porque é uma oportunidade poder viver tudo isso. E Sim. eu tenho algumas questões assim que eu gosto muito de ser dona de casa, eu gosto muito de ser esposa. Eu não faço tudo porque a gente não tem tempo, mas o que eu posso, que é cozinhar para o Felipe, fazer as nossas marmitas. Eu faço o que eu consigo dentro do meu tempo com amor. E o que eu vejo que vai me dar dor de cabeça, que vai me encher a paciência, eu pego e contrato alguém para fazer. Mas a Milena é assim, sabia? A Milena, olha, eu falo vou te falar uma coisa, a Milena é desse jeito. A Milena gosta. Tipo assim, ela gosta. É que eu não sou assim, né? Eu tenho certeza que o Felipe também não é assim. Mas a Milena estava pronta para todo homem folgado, se quiser, porque ela gosta. E assim, e é muito bacana o amor que ela faz essas coisas. Fala, não, Milena, deixa que eu faço isso. Ela, não, deixa que eu faço. Não, Milena, deixa que eu faço aqui, eu vou lá e faço, né? É, Faço mas é questão de fazer. gostoso É receber gostoso, não ajuda é? também. É Igual eu falei, legal. não é tudo que me dá prazer dentro de casa. Uhum. Então, hoje que a gente pode contar com ajuda, a gente investe, porque tem coisa que é muito desgastante. Mas, assim, o cuidado com a casa, de uma forma geral, o zelo com a clínica, o zelo com o casamento, a gente não abre mão de ter os nossos momentos. Por exemplo, foi nosso aniversário de casamento final de semana passado. Não conseguimos comemorar Uhum. porque nós estávamos viajando a trabalho. Então, Sim, nós vamos final de semana agora. Então, a gente legal. consegue, assim, adaptar ali dentro do possível o nosso momento. Então, Vocês gostam de exercer o papel de estarem juntos, isso com que é certeza. importante. É, e assim, Legal. nós estávamos com a família lá na fazenda, no interior de Rondônia, estávamos aproveitando aquele momento entre a agenda de cirurgias. Não, eu vi Então, lá, eu vou falar teve uma uma coisa. festa para Elise. Eu vi que teve uma festa, teve churrasco lá Teve também. O muito churrasco lá é bom churrasco. mesmo? Nossa, uma carninha fresca do gado criado solto Hum, é outro patamar, gente. Vocês deveriam ir para Rondônia experimentar uma carne fresca. É sim. diferente. Mas então ou seja, você está dizendo que a reclamação é algo que você abandonou. Isso, eu tento tirar o máximo da minha vida. É claro que tem dias que a gente até precisa reclamar um pouco para desabafar, mas não deixar isso virar um hábito, porque em vez da murmuração, tentar o agradecimento. Todos os Legal. dias você lembrar, nossa, eu estou tendo toda essa dor de cabeça aqui, por exemplo, com a obra que a gente teve que fazer. Por que que eu estou tendo essa dor de cabeça? Porque eu tenho uma empresa, algo que precisa evoluir, Um que propósito precisa de uma maior. melhoria. Então, é por esse motivo, não é porque nós estamos passando dificuldade, porque batalhas vão ter, né, o tempo inteiro. Então, sempre tentar olhar o porquê daquilo está acontecendo e enfrentar, porque só sentar e chorar não resolve É. nada. Olha o que ela está dizendo aqui, pessoal. Isso é muito bacana. Por isso que a gente traz aqui no Sul Bem-Sucedido pessoas de verdade. O que é pessoas de verdade? Não é aquelas pessoas que a gente vê muitas vezes na internet ou na televisão e que são personagens. Zero isso aqui. Isso aqui é zero. O que ela está querendo dizer? E tem uma profundidade nisso. Ela está dizendo o seguinte: olha, eu era reclamona e eu abandonei isso. Aí, veja, ela não está dizendo que ela é perfeita, porque ela não é nem eu Não, sou. Zero perfeição. zero. Zero. Mas ela está dizendo que existe um propósito dentro dela de agradecimento. E o que isso é importante? Você que está nos assistindo, você pode virar essa chave. Olha, vou abandonar a reclamação, vou deixar ela de lado e vou optar pelo agradecimento, de colocar um sorriso no rosto. Vai acontecer de às vezes a gente reclamar? Vai, eu também reclamo. Às vezes é Isso necessário. faz parte da vida, mas você tomou uma decisão. Eu Né? tomei. Você tomou uma decisão de ser. Isso é bacana em você, no Felipe, porque vocês zero mediocridade. Não tem nenhum problema ser medíocre, ser mediano, mas é algo que vocês decidiram Não não ser. ser em Isso nada na em nossa nada na vida. vida. Então, assim, é possível, né? Nós somos seres humanos, mas que você se adapta para tirar o melhor da vida, não é isso? Exatamente, né? E a gente sempre fala que o pior que pode acontecer na nossa vida é um dia nosso negócio não dar certo. Mas nós somos prontos para recomeçar, por exemplo, né? Sim, Porque é muito investimento ter uma clínica aqui em São Paulo, com a nossa estrutura, como você conhece. E sim. é, né, no começo, no primeiro ano, são desafios constantes. Você se vê investindo mais o tempo inteiro e fica pensando, meu Deus, quando é que esse negócio vai se pagar, por Sim. exemplo? Então, a gente sempre
partia do princípio que se nada desse certo, era só recomeçar. E isso Sim, já era, assim, um alívio para o coração. sim, Pensar que podia começar de novo, que estava tudo bem. Não tinha que provar nada para ninguém além de nós sim. mesmos. Isso não atrai mais pacientes? Por exemplo, o jeito de vocês, a forma que vocês escolheram viver? Porque eu Atrai. acredito muito que a gente quer estar nos lugares que a gente se sinta bem, né? Que a gente se sinta num lugar bem, que pensa como a gente. Eu nunca vou me esquecer. Isso é uma cena que, assim, você vai entender o que eu quero dizer. No dia que eu fiz eu fiz o transplante lá, e no dia que o Felipe, ele pegou a sacolinha né, do medicamento, etc e tal, e ele fez questão de me levar até o carro. Não, imagina, equipe excelente, lá dentro, tudo excelente, tudo. Eu não tenho que reclamar e eu não tenho, meu Deus. Mas aquele gesto de ti, porque o gesto que eu senti era o seguinte: olha, eu estava responsável por você até aqui e eu vou te entregar para tua esposa. Não sei se você entende o Eu que eu quero entendo, dizer. mas assim, isso é um diferencial do Felipe que é único. E eu vejo mais nele, assim, ele é a cara do nosso negócio. Eu Sim, tento colocar a gentileza dele dentro da minha vida. Porque legal. ele realmente é um rapaz diferenciado. Tem até uma amiga, ex-colaboradora nossa, que sempre falava: a gente Uhum. vê o Felipe deslanchar só pelo fato da pessoa que ele é. Ele realmente é esse ser assim único, gentil, e ele faz isso de coração. Não é uma coisa Não é personagem. programada. Nossa, eu preciso fazer isso aqui Exato, para o exato. paciente me indicar. Não, já é Não, dele, é da gentileza dele exatamente. e que realmente tem trazido pessoas só pelo jeitinho Não, dele. porque é isso que é bacana. É assim, não é personagem. Você que está nos Não, assistindo, não é. pessoal, presta atenção no que a gente está falando aqui. O programa hoje é muito bacana para você entender. Isso, e até me arrepia quando eu falo isso. Quando a gente é de verdade, na nossa essência, tudo prospera. Isso é muito importante. Agora você vai entender aonde eu estou ligando os pontos. Essa gentileza que ele é com os amigos, que ela é com as amigas e com os amigos, eles são entre eles. Esse valor que eles dão entre eles dão para o seu paciente. Entende? Essa questão da honestidade, do valor que se dá dentro da família, que se dá entre os amigos, que se dá dentro do trabalho. Ou seja, tudo isso é muito de verdade. É E no muito. mundo que hoje a gente percebe que é tudo muito vazio, né? Muito sequência de protocolos, né? Exatamente, A gente vê exatamente, isso também. exatamente. É uma conversa que nós temos mensalmente dentro da nossa clínica com a nossa equipe, para que a gente consiga transpassar o nosso jeito através das pessoas que estão conosco, né? Isso é muito importante, porque nem sempre você vai achar um colaborador que tenha o seu perfil, então a gente Uhum, está sempre alinhando, fazendo com que todos entendam que a gente gosta dessa gentileza, dessa experiência que a gente fala que tem dentro da clínica, sim. que isso torna um prazer assim para o paciente, como você falou, você ficou tão marcado com aquele Fiquei, momento eu que fiquei. você indicaria o Felipe até, não sei, até se o resultado não tivesse sido tão bom. Não tem, honestamente, no maior bom sentido que eu estou dizendo, no maior bom sentido, eu vou repetir. Desde que do transplante, da primeira consulta, é um tratamento elevadíssimo. É um tratamento elevadíssimo. Mas a questão de me. Não sei se você. Sei lá, talvez as pessoas não entendam isso, mas assim, a questão de ele ter me levado até o carro, assim, ó, tá aqui. Eu falei assim, né? Ele falou, não, eu faço questão de te levar. Gera entre a gente até um constrangimento se a gente não fizer isso. Você entende o que eu Eu quero? Não um entendo. constrangimento de forma negativa, Não, mas mas eu entendo, você entende? sim. Porque é o cuidado e é o zelo que se faz. E quando é de verdade. Você entende? Porque é de É verdade. de verdade. Eu sempre falo também assim para as pacientes que nós, médicos, nós somos um meio. Nós não somos garantias de resultado final. Uhum. Primeiro que ninguém se deve garantir porque você não Sim, entende como que o corpo da pessoa vai reagir sim, conforme o nosso tratamento. É claro sim. que eu e Felipe nós buscamos sempre estar nos atualizando, a gente viaja para fora, acabamos de voltar do Incas Paris para buscar tendências, melhorias. Nós estávamos na Turquia ano passado. Enfim, a gente está sempre procurando entregar o melhor. Mas isso não é garantia de que o paciente vai sair total satisfeito, porque cada corpo é um, cada ser é único. Mas o nosso acolhimento
faz uma certa garantia de que o paciente vai voltar e vai trazer mais pessoas. Gente, aula de venda. Quando eu falo aula de venda, eu quero dizer o seguinte, pessoal. Na vida, a gente precisa entender a questão disso que a gente está falando. No mundo tão digitalizado que a gente está, no mundo tão que a gente pega o celular e é tudo muito tela, as pessoas têm sede e têm vontade de estar com pessoas de verdade. Então, se às vezes você está passando uma dificuldade no seu negócio, entre outras coisas, talvez esses alinhamentos vai trazer para você boas perspectivas. Mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Doutora, me diga uma coisa. Mulheres, você acha que cada dia mais elas estão procurando se embelezar mais? E os homens? Bom, os homens também. Então nós começamos um tempo aí com as mulheres tomando a frente desse processo de busca do rejuvenescimento, do embelezamento, e hoje realmente os homens estão na ativa. Posso te contar um segredo? Pode. Vou te contar um segredo. Eu já mostrei aqui no programa, mas eu não vou passar por isso de novo. Eu mostrei um antes e um depois. Eu me cuido, eu gosto de me cuidar. E assim, é assustador. Se você pegar uma foto minha com 35 e hoje eu com 45, parece assim que é o inverso. É assim, depois nos bastidores eu mostro. Eu sei que vocês estão querendo ver, mas se você quiser ver uns programas aí anteriores que lá tem. Não preciso me expor mas assim, o quanto isso faz bem pra gente, o quanto traz a gente parece muito mais novo. Muito. E tem outros aspectos, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, nós nunca vamos nos arrepender de investir em nós mesmos. É verdade. Até porque quando você está com uma autoestima melhorada, blindada, você cuida melhor até das pessoas ao seu redor. A gente faz tudo com muito mais amor. É o cuidado conosco, no nosso trabalho, né? A autoestima, ela significa felicidade. Sim. Isso se aplica em todos os âmbitos da vida. Será que a gente não... Você sabe que muitos pacientes, eu clinico até hoje, né? Eu sou psicanalista, e aí muitos, tanto homens quanto mulheres, às vezes estão com uma depressão, uma ansiedade, estão com a autoestima baixa. Às vezes eles irem lá fazer um botox ou fazer um laser. Isso traz de novo essa vontade de se cuidar, né? Às vezes é o primeiro passo de marcar uma consulta. É o primeiro passo para tantas outras coisas na vida, Sim. né? Eu falo assim que um botox é uma coisa feita tão rapidinha, mas que traz uma diferença no olhar, naquela sensação de cansaço, às vezes naquela expressão de bravo que até afasta o outro, né? Eu sempre falo que no homem, essa ruguinha aqui é muito marcada. Essa mesmo. Ó, essa aqui, pessoal. E ela traz um aspecto assim de braveza, de afastamento da outra pessoa. Então, é uma coisa tão simples, tão rápida da gente resolver, que traz tanta diferença, também é o início para outras grandes mudanças. E é muito interessante porque eu sempre trabalhei muito com mulheres, né? Eu injeto desde 2017, então o meu público sempre foi muito feminino. Mas desde que nós entramos no mundo capilar, nos transplantes capilares, Sim. a clínica tornou-se muito masculina e os pacientes que são do Felipe também se tornam meus. Sim. E o meu mundo começou a ficar 50-50. Então, já tá 50-50 já? 50-50. Eu tenho bacana. muitos pacientes masculinos fazendo lasers, fazendo ultrassom micro e macro focado, que são fotono, traformer, toxina botulínica, preenchimentos, bioestimulador, e é como você disse, às vezes você pega uma foto do paciente hoje e ele está mais jovem do que há 10 anos atrás. Sim. Eu tenho melasma, né, aqui, e às vezes depende muito também de como você se cuida ou não cuida, tal, mas assim, o quanto isso me incomodava. Você imagina, eu tô aqui com você, a câmera pega do lado aqui do meu lado. Então assim, da gente se cuidar, né, traz também devolve de nós esse amor próprio que a gente não pode perder, Exatamente. né? E essa vontade de viver, de encarar novos projetos, né? A autoestima está muito ligada com a nossa capacidade de produção, de segurança, de fala. Não é uma coisa... como que eu posso explicar? Tem gente que fala que vai ser fútil você cuidar da imagem, mas na minha opinião não. Você está cuidando do seu templo, Exato. né? Da onde sai toda a sua força, a sua energia para o trabalho, para
para o relacionamento, então é muito importante mesmo. Você acha que o homem, ele não procurava tanto, porque o homem é frouxo, às vezes, tem medo de dor, né? Isso diz aí algumas pesquisas, assim. Você acha que o medo de dor fez o homem, de uma forma tardia, procurar, e agora ele tá vendo que não dói, que não tem dor e tá A procurando? dor pode ser, sim, uma coisa significante, mas nós passamos um tempo aí de homens que tinham receio do que o outro homem, o colega, iria Ah, falar. tô nem aí, gente, eu vou Ainda faço acontece, mas acontece. acontece. É. Tem rapaz que vai lá na clínica e fala: olha, doutora, não coloca muito, eu não quero que ninguém perceba, porque senão vão tirar sarro, né? Homem tem essa coisa assim Vixe, de quando eu, tiração de quando eu sarro. faço botox, eu falo, pode travar a testa aí. Trava essa Mas testa aí. você já está habituado, você já é da área da saúde, mas É. tem muitos que não. Eu lembro quando eu comecei a fazer no meu pai, imagina. Cidade pequena, do Quantos anos ele tem? interior, 54 Qual que é o nome anos, dele? Eudac. Eu dá aqui, ó, isso mesmo, hein? Botox aí, ó, Ele falava, em ó, dia. não quero muito não, senão os meninos aqui da loja vão ver, o rapaz do sítio vai ver, vai falar, ué, o que tá acontecendo? Aí Uma, vai já uma, uma acostumando. vez eu fiz Botox, achei engraçado, mas eu ri tanto, eu ri tanto. Aí a menina que aplicou falou pra mim assim, você quer a sobrancelha um pouquinho arqueada? Aí tava um amigo meu comigo e falou, "Ah, que história é essa de um pouquinho arqueada?" Ela, não, calma, deixa eu explicar. Ou seja, são preconceitos tão bobos que às vezes as pessoas elas não entendem Desnecessário, né? Mas desnecessários, né? assim, isso vem modificando. Sim, Nós vemos muito hoje, até na internet, né? Pessoas de 50 anos que aparentam ser muito mais jovens, que se a gente comparar pessoas de 50 anos ali nos anos 90. Então, o porquê disso? É porque a pessoa vem ao longo dos anos fazendo acompanhamento. Eu até falo que é prevenção do processo natural de envelhecimento. Porque vai acontecer, as coisas vão cair, o é, colágeno vai embora. A vai, partir dos 25 anos, o colágeno vai assim, com água embora. vai. Então, tudo vai começando a marcar aqui, marcar E não aqui, adianta marcar aqui. Então, doutora, tomar colágeno, o povo ficar falando desses comprimidos de colar. Adianta ou não bom, adianta? eu falo que é a cereja do bolo. Quando você está Hum, com tudo em dia e você ainda pode investir em um colágeno, um bom colágeno à base de belisol, por exemplo, não vai fazer mal, pelo contrário. É um meio de tomar um docinho, ele ajuda sim no cabelo, porque tem outras misturas, como biotina, outros complexos vitamínicos, ajuda na pele, mas só ele, não isoladamente, resolve. não vai resolver. Então, é Sim. o conjunto de ações ali, né? Como eu disse, são anos prevenindo aquele exagero do envelhecimento, cuidado com o sol. O sol é um grande fator de envelhecimento. E Sim, aqui no Brasil nós temos um sol para cada um, né? sim. Principalmente em áreas de interior. Então, é esse conjunto de cuidados. É. Bom, eu vou passar essa vergonha. Eu vou passar. A diretora tá assim, pota, coloca a foto de antes e depois. Gente, dá uma olhada aí, o meu antes e depois, para vocês entenderem o que a gente está falando. Esse sou eu no antes e depois. E é muito gostoso, porque assim, eu tenho 45 anos de idade, e muita gente fala assim, eu pergunto assim, eu falo, quantos você acha que eu tenho? Né? Aquelas coisas que você fala, ah, você tem 38, 36, 40. Eu falo assim, caramba, então eu tô bem, né? Nossa, isso é uma massagem na autoestima Sim. da gente, meu Deus, não é muito bom receber, né? Sim, sim. Ou seja, esse cuidado não é bobagem, né? A gente Não. precisa ter esse cuidado com a gente, né? Precisamos, né? E se nós não fizermos, quem vai fazer? Então, Exatamente. vamos sim investir tempo, dedicação e dinheiro também em nós. Sim. A gente gasta tanto com os outros às vezes, né? Exatamente. Tem que ter esse olhar voltado para nós mesmos. É muito Sim. importante. Como é que você enxerga hoje, doutor, o mercado, né, quando a gente fala da beleza, assim, né? A gente vê que o Brasil é um dos grandes consumidores, né, de produtos de beleza, né? Uhum. Você acha que falta conhecimento daquilo que realmente dá certo, não dá? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas procurando no YouTube, às vezes pessoas que não têm não tem autoridade para falar e usa isso, aquilo, tal. Que vale a pena você procurar o seu médico para que realmente, Sim. porque cada pele é uma pele, não dá para a gente falar que a minha pele é igual à sua é igual à minha. Ou seja, é importante passar com um É muito profissional. importante, sim, passar por um profissional, né? Mas Uhum. eu acho também legal a existência
de bloggers, de influentes, né, que Sim, falam sobre, porque às vezes existe uma pessoa que não tem acesso a uma consulta médica. Não entendi. é uma coisa tão baixa de valor. Uhum. Então, quem pode ter algo personalizado com o seu médico, melhor ainda. Mas que bom que também existem esses vídeos lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, Uhum. onde grande massa, né, populacional pode ter acesso ao cuidado básico, que é um creme hidratante, o filtro solar, o estímulo de beber água, o cuidado com o sol. Então, eu acho válido tudo. E quem puder, melhor ainda, investir em um bom médico. Sim. Então hoje você beber bastante água. Quais são as dicas que você dá para ter uma pele boa? Vamos lá, beber Vamos lá, água. beber água, Uhum. Anota primordial, aí, beber pelo água. menos 2 litros, hein, mulherada? Nesse calor que tá hoje, Uhum. né, não vai Sim. ser difícil. O cuidado com o sol, usar filtro solar, se for se expor na praia, talvez colocar uma blusa de manga com fator de proteção, um chapéu com fator de proteção, que hoje existe. Existem tantos recursos, né? E uma outra coisa que a gente pode falar que é básico é manter-se hidratado em questão de cremes, que ajudam a proteção da barreira da pele. Existem muitos cremes de hidratação bons em farmácia, que são realmente produtos dermocosméticos, então vale a pena investir. Ou seja, aquelas manchinhas na mão que vão aparecendo por causa da idade, dá para prevenir se você cuidar Dá para antes. prevenir, né? A exposição ao sol, se for prevenido, se for usado uma luva para quem dirige demais, é, o uso do filtro solar, com certeza essas manchas ou vão demorar mais para aparecer ou não vão aparecer. Entendi. Ou seja, tem formas de se cuidar. Tem muita forma de se cuidar. Fala um skincare assim que não pode faltar para um Protetor solar. Esse é protetor o solar. número um. Não tem o que fazer, só posso comprar um. Vai de protetor solar. Esse é o que não pode faltar. Esse é o que não pode faltar. Tá. Porque a minha mulher, a minha esposa, todo dia à noite ela tem um ritual lá, vitamina C, isso, aquilo, tal. Você poderia dar alguma dica do que a mulherada pode passar de manhã e de tarde? Claro, Tá. posso falar rapidamente. Pode, Vamos lá. mas ó, daqui a pouquinho. No próximo intervalo ela vai contar para você. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Ó, já pegou papel e caneta aí? Ela vai falar aí uma dica de skincare que fala, né? Isso. Noturno, uma rotina básica. Para cuidados com a pele. Tá. Então, sempre importante manter a pele higienizada com um produto adequado para o tipo de pele. Então, passo simples para amanhã. Limpeza, um antioxidante Isso de manhã. de manhã. Limpeza, um antioxidante, como por exemplo a vitamina C, que Tá. tem que ser usada pela manhã para que realmente faça aquela proteção contra os raios solares, né? A Entendi. vitamina C, os antioxidantes como geral, eles devem ser usados durante o dia. E em seguida, filtro solar. Rotina da noite, limpeza novamente para Peraí, tirar. segura aí. Então vamos lá. Esse também o homem pode usar também. Pode, esse é para todo mundo. Luz de estúdio, luz de casa, às vezes a pessoa trabalha em home office. Precisa passar protetor solar também? Bom, essa é uma questão polêmica. Eu indico para as minhas pacientes, principalmente aquelas que já têm melasma. Querendo ou não, toda fonte de calor, toda fonte de luz pode vir a ativar os melanócitos. Então, principalmente para quem já tem tendência, é Tipo, eu tenho interessante. que passar. É interessante sim já passar, ao acordar, já passa e segue a vida. Uma vez no dia ou tem que, ou melhor em tempo? Depende da quantidade de exposição. Ah, entendi. Se ficar muito intenso, é legal sim passar novamente. Entendi. Então, Então, aí, ó. limpeza, De manhã tá ok, já entenderam, né? Então, agora, e depois? rotina da noite, uma limpeza mais profunda, se usar maquiagem ou filtro solar com cor. Em seguida, hidratação, qualquer creme adequado para o tipo de pele. E, se for o caso, um tratamento. Como, por exemplo, se a pessoa tem melasma, um produto específico para melasma. Eu Se uso. tem acne, um produto específico para acne. Como eu sempre costumo deixar o tratamento para a noite, porque muitas vezes tem ácido. Então, é entendi. interessante que não tenha exposição à luz ou ao sol. Entendi. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher pode
Essa é pode uma seguir. rotina básica que Rotina serve para básica. todo mundo. Ficar no sol assim, ó, dá pé de galinha mesmo, que nem o pessoal fala ou não? Não, Não. o pé de galinha vem pela repetição do movimento. Ah, Então, entendi. você vai fazendo tanto ao longo dos anos que acontece uma fratura dérmica, e é quando a ruguinha, que antes só aparecia com movimento, ela fica estática. E a gente até fala que existe as rugas dinâmicas e as rugas estáticas. Então, Entendi. a prevenção da ruga estática é com a nossa toxina botulínica, Ah, entendi. Que é o o Botox, Botox. que dá uma esticadinha. Isso, ela não deixa que o músculo contraia. Doutora, projetos para 2025, né? Tem Temos alguma novidade aí que você vários. pode contar pra gente? Temos vários projetos para 2025. Estamos indo para um país muito bacana para trazer Hum, uma técnica nova, mas em breve será revelado mas tudo. não pode contar já pra gente. Ainda Ah, meu não, Deus do céu. mas fiquem atentos. Tá, E o que mais? O nascimento da nossa Elise. Esse é Elise. muito importante, é o número Sim, 1, o sim. projeto para 2025. Sim. Então, acho assim que de mais importantes são esses dois. Legal. Vocês estão sempre procurando tecnologias fora do país, né? A gente tem Sim. visto muita Coreia trazendo muitas novidades. Assim, eu tenho muitos amigos médicos e quando vão para a Coreia ficam assim, né? A Coreia é o lugar assim de grandes tecnologias hoje ou tem outros países que estão se A destacando? Ásia como um todo, né, ela vem se destacando muito. A China também não fica para trás, mas quando a gente fala de produtos de beleza, principalmente os produtos de skincare, nós pensamos muito na Coreia. Eles estão bem à frente lá, eles têm um padrão de pele, de beleza muito alto, muito até difícil de ser É alcançado. mesmo? Sério, a Caramba! pele das coreanas é algo assim porcelana, é literalmente uma coisa que envolve muito Que se não trabalho. fosse pecado era invejável. Quase isso, assim. Só que elas também passam por uma pressão muito grande, eu vejo. Sim. Que não tem uma balança, não. Lá ou é aquela cor, aquele padrão de pele, ou não está dentro do padrão de beleza. Ou seja, tem tecnologias absurdas lá fora. Tem tecnologias absurdas, mas que não podemos deixar de ressaltar que o brasileiro, é muito conhecido pela técnica. Nós somos muito respeitados no mundo, como que eu posso explicar? O mundo acadêmico lá fora enxerga o brasileiro como um bom de prática, bom de técnica. Então, hoje o Brasil é considerado um país onde é desenvolvido muitas técnicas muito bacanas. Nós Legal. somos assim realmente reconhecidos como bons na prática do embelezamento, em procedimentos, em entrega de resultado também. Legal. Ou seja, né, o Brasil não está muito atrás, não. Não, Ele pelo tá, contrário, nesse sim. mundo da beleza e de procedimentos, o Brasil está entre os primeiros lugares, além de ser um dos mais consumidores. Tanto é Olha que só. hoje, lá na clínica, nós temos recebido pacientes dos Estados Unidos para fazer transplante capilar. Né? Sim. Acabou que a nossa técnica, o jeito do nosso trabalho foi ficando conhecido e nós já temos mais pacientes vindo do exterior. Tchau, Turquia. Tá todo mundo vindo para cá. É isso Até mesmo. porque, assim, a forma de se fazer, eles têm grandes técnicas, mas a questão é diferente, né? É É diferente, diferente. né? A experiência A do experiência é paciente é diferente. completamente diferente. Sim. Ainda existem muitas pessoas que vão à Turquia e nós não consideramos ruim de técnica. Eles são bons, eles fazem muito. Só que lá a experiência do paciente não tem nada a ver. É assim, completamente inferior e até porque as pessoas que vão até lá vão em busca de preço baixo. Né? Eles não estão em busca de qualidade, de atendimento, de experiência. Então, existem públicos e públicos. Tem um público que quer esse zelo, como a gente proporciona, e tem um público que quer investir menos. É. E Então, isso que você está falando é muito importante, pessoal, porque é o seguinte: às vezes a gente a gente se importa só com o procedimento. E não é só o procedimento, é o pré-procedimento e o pós-procedimento pós-procedimento é tão que é, que importante é tão quanto. importante, né? Tanto o paciente estar alinhado, porque vai ter muito resultado de acordo com a prática do paciente em casa. Precisa do cuidado, né? Você deve lembrar muito bem Sei, quão muito bem. importante é o cuidado.
mas também o do médico, estar ali disponível 24 horas para ajudar o paciente nas dúvidas, para sanar a dor, para explicar o que acontece, porque, né, todo procedimento cirúrgico ele tem alguns cuidados, né, principalmente no transplante, onde é tudo muito delicado, cada folículo importa. Então, tem que pensar que o pós também é tão importante quanto o procedimento. Eu acho uma coisa assim, importante, que se eu não me engano, na minha, posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, o meu foi 1.232 folículos, se eu não me engano. E foi retirado 1.232 folículos. Ou seja, porque às vezes você vai num lugar onde não se importa com isso, você tira 1.500 folículos, ou só 1.200, o restante jogou fora. Exatamente. Né? E é importante a gente entender que isso é zelo, né? Que às vezes o paciente não está vendo, mas a questão do médico ter esse cuidado é muito importante. É muito importante, né? Eu sempre falo, cada folículo importa. Sim. Então, não adianta conseguir extrair muito, mas não conseguir aproveitar. Tem que saber cuidar desse folículo, manipular ele corretamente para que ao ser implantado ele realmente pegue e dê um resultado tão bom quanto o seu. Sim, você viu que já está crescendo, né? Eu vi, tá muito bonito. Já tá indo com uma bem. franja aí. Já. Doutora, então os projetos são esses. A sua clínica fica onde, doutora? Para o pessoal que está nos assistindo. Lá no Jardim Paulista, na Brigadeiro com a Groenlândia, ao lado do Hotel Unique. Então, fácil para chegar. Facílimo para chegar, bem localizado. Vocês pensam em fazer tour? Assim, por exemplo, de ir a algumas capitais para atender também? Isso está no plano de vocês? Bom, nós já estamos conversando com algumas clínicas parceiras, nós já atendemos em outras cidades, como Cacoal, Rondônia e Indaiatuba, que é interior aqui do estado. Que legal. E estamos sempre abertos para mais projetos, né? Sim. Quem sabe? Sim. Doutora, muito obrigado. Prazer. Que alegria te receber aqui. Que entrevista agradável. E depois eu quero que você venha no programa junto com a filhota. Com certeza. Próxima vez vai ser Elise no colo. Exatamente. Gente, ó, que alegria receber você aqui. Ó, o seguinte, ó, o programa acabou agora. Então você já pode ir lá no YouTube e você vai procurar, porque o programa acabou de subir já e você pode assistir de novo e mandar para todo mundo, tá bom? Até semana que vem, um abraço, tchau.